Vamos dar continuidade à nossa série de parábolas de Jesus, amém? E hoje a nossa parábola está em Lucas, capítulo 10, dos versos 30 ao 35, mas eu vou ler também os versículos que circundam ali essa parábola do bom samaritano. Bom, uma parábola bastante conhecida, né? Lucas até na nossa aula introdutória usou como exemplo, né, a parábola do bom samaritano, pediu para a gente dar interpretações, né, do que seria cada elemento ali, e a gente já aprendeu ali que, na verdade, as parábolas têm mensagens bem simples, né? Jesus quer ensinar algo objetivo, pontual, nas parábolas. E a parábola do bom samaritano, ela é uma parábola assim também. Ela tem uma mensagem e a gente está observando que Jesus coloca as parábolas em situações específicas. Geralmente, ele está respondendo alguma coisa a alguém. Então, alguém levanta um questionamento, alguma questão, alguma situação, e Jesus, com a parábola, ele traz um ensinamento. Como a gente viu na primeira aula, para que quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda o que é e como é o reino de Deus, né? Então, o que falar do bom samaritano, né? Um elogio de bom samaritano, né? Chegar alguém e dizer, olha, você fulano é um bom samaritano. O que é que a gente entende disso? Vai entender que a pessoa é uma pessoa caridosa, uma pessoa que está sempre com bastante empatia, cuida das outras pessoas. É um elogio, né? Você chamar alguém de bom samaritano, né? É alguém que é bonzinho, né? É alguém que ajuda outras pessoas, que não olha para circunstâncias, mas para a necessidade do outro, né? Para atender aquela pessoa. Então, quando a gente pensa no bom samaritano, é isso que a gente entende. Geralmente é isso que vai nos chamar a atenção para nós mesmos, para a gente refletir sobre como a gente age, né? E é bom que isso aconteça mesmo. Toda vez que eu vejo uma história como essa, eu reflito sobre isso, né? Sobre, poxa, o quão distante eu estou disso, ou quão próximo, como eu poderia ser assim como o bom samaritano, né? Mas a gente vai ver que essa parábola, ela tem uma mensagem ainda mais profunda, e Jesus está respondendo, né, um perito da lei. Então a gente vai começar um pouco antes até de chegar na parábola, ali no verso 25 de Lucas 10, e a gente vai ver ali que chega um intérprete da lei para tentar fazer uma pegadinha com Jesus, para tentar encurralar Jesus, né? Aqueles mestres da lei, eles tentavam o tempo todo fazer isso, né? Fazer Jesus cair em alguma questão da lei, ou puxar uma discussão com Jesus ali para mostrar que ele não era esse mestre que sabia tanto assim, né? Então a gente vai ver essas situações acontecendo no Evangelho, e aqui é uma delas. No verso 25, Lucas diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, essa é a pergunta que ele vai fazer a Jesus, com um objetivo, de pôr Jesus à prova. Então, alguma coisa ele queria, além de saber exatamente o que é que eu posso fazer para ter a vida eterna. Ele queria pôr Jesus à prova, ele queria ver a resposta de Jesus, provavelmente dar uma contra-resposta e colocar Jesus numa saia justa ali. Então, ele faz a pergunta que o jovem rico fez. Olha, na última aula a gente viu sobre o jovem rico, né? E viu qual foi a pergunta que o jovem rico fez lá para Jesus. O que é que eu faço de bom para herdar a vida eterna, né? Então, o perito aqui, ele está fazendo a mesma questão. O que farei para herdar a vida eterna? Então, aqui, ele querendo testar Jesus, ele vai querer ver qual é a resposta de Jesus, para então dar uma contra-resposta ali, ver se pega Jesus, né? E a gente vai ver que essa pergunta, ela ecoa sobre todo o Novo Testamento, né? As pessoas querem saber como herdar a vida eterna, como é que elas podem ser salvas. Interessante isso, porque aquele contexto era um contexto religioso. Os rabinos estavam ensinando as pessoas, né? O que é que você faz para herdar a vida? E aí você tinha a lei de Moisés, você cumpre aquela lei e você alcança a salvação. Mas a gente observa que
parece que isso não é suficiente e não conforta o coração das pessoas. As pessoas sempre estavam perguntando ao mestre que apareceu, a Jesus, o que é que eles fazem para herdar a vida? Por que essa dúvida no coração daquelas pessoas que aprenderam desde criança que, cumprindo a lei, elas alcançavam a vida eterna? Obrigado, irmão Luiz. E essa pergunta, então, aparece no jovem rico, aparece agora com o perito da lei, né? Jesus respondeu no verso 26, então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? E aí ele coloca outra pergunta, né? E o perito vai responder no 27. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus responde diretamente, né? Você respondeu corretamente, faça isto e você viverá. Essa também foi a resposta que Jesus deu ao jovem rico, né? Ele respondeu, não exatamente essas palavras, mas ele respondeu ao jovem rico quando ele perguntou o que é que eu faço para herdar a vida eterna. E ele respondeu com a lei, né? Não roube, não mate, não adultere, né? E você vai viver. Agora, essas respostas de Jesus, tanto para o jovem rico como para o perito da lei, parecem ser contraditórios ao Evangelho, né? Peguei alguns versículos aqui, a gente vai ver, por exemplo, Romanos, capítulo 3, versos 19 a 20, onde Paulo diz, ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras de lei, por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Gálatas 2, verso 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. E a resposta do próprio Jesus ao jovem rico, quando a gente vê que ele responde aquilo para o jovem rico, e aí o jovem rico diz, eu cumpro isso. E aí Jesus mostra a ele que ele não está disposto nem a cumprir aquilo que o perito da lei falou aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus faz um convite, então venha ser meu discípulo, venda tudo que você tem e dê aos pobres, né? Ou seja, ame o seu Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E ali o jovem rico sai triste, né? E isso deixa os apóstolos encucados e eles perguntam, quem é que vai ser salvo então? Porque se nem aquele homem que era rico, aparentemente agraciado por Deus, alcança a salvação, quem é que vai ser salvo? E Jesus responde lá no capítulo 19 de Mateus, no verso 26, ele responde, para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. A resposta de Jesus para os apóstolos é direta e chocante, né? Os apóstolos perguntaram, o que é... Quer dizer, os apóstolos estão aprendendo com o rabino desde cedo. Cumpre a lei, os mandamentos de Moisés aqui, você vai alcançar a vida eterna. E aí, os apóstolos veem a situação com o jovem rico e perguntam, quem é que vai ser salvo então? E aí Jesus responde, ninguém. Se depender do homem mesmo. Mas para Deus, nada é impossível. Então, por que Jesus está respondendo assim? Por que Jesus está dando a lei nessa resposta, que é o que eu faço para alcançar a vida eterna? Parece contraditório, né? Mas o que a gente vê que Jesus está fazendo aqui, e ele vai fazendo isso durante o ministério dele, a gente vai ver isso no Sermão do Monte, é ele colocar a lei como um espelho na frente do homem. E esse espelho na frente do homem não deveria causar outra coisa além do que Paulo falou lá em Romanos. Pelo conhecimento da lei, me veio o conhecimento do pecado. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, quando eu olhei para a lei e olho para mim, eu estou perdido. Aquilo que era, ele vai dizer em outro lugar, em Romanos, aquilo que era para me causar a vida, eu vi que estava me causando morte. Eu não ia conseguir alcançar aquele padrão. E o que é a lei se não é o espelho do padrão de quem é Deus, né? Quando a lei diz não roubarás, é porque Deus é absolutamente confiável, né? Não adulterarás, é porque Deus é absolutamente fiel. Deus é santo, santo, santo. Isso era o que deveria causar às pessoas
E isso, na verdade, é o que a gente vê que causa nas pessoas aqui no contexto do Evangelho, porque as pessoas estão o tempo todo querendo saber como eu vou herdar a vida eterna. Ora, eles não têm a lei, não é? Por que isso está pesando no coração? Por que isso pesou no coração de Nicodemos? Por que isso pesava no coração dessas pessoas, né? Então, a melhor pergunta que o perito poderia fazer era: se eu percebo que eu não tenho conseguido cumprir a lei perfeitamente, em todo o tempo, o que é que eu devo fazer, então? Né? E aí ele talvez agora recebesse a resposta de Jesus e a apresentação do Evangelho. Mas a gente viu lá no começo qual era o objetivo dele: pôr Jesus à prova. Ele não estava, talvez, realmente querendo saber como herdar a vida eterna. Ele estava querendo uma discussão com Jesus. Ele estava querendo pôr Jesus à prova. Assim como o jovem rico, aparentemente, estava querendo ser elogiado, né? Estava querendo dizer: olha, mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde: faz isso, isso e isso. Eu faço. E aí, né, talvez recebeu um elogio do mestre: muito bem, você é um menino muito bom, né? E você vai alcançar a vida eterna. Então, a gente vê que essas perguntas, elas estavam no coração das pessoas, mas parece que para esses homens não, ele tinha outros objetivos. E a gente já vê que Lucas coloca qual é esse objetivo: levar Jesus a uma discussão, pôr Jesus à prova. No verso 29, Lucas vai dizer: mas ele querendo justificar-se de quê, né? Ele perguntou a Jesus: como é que eu faço para dar a vida eterna? Jesus disse: faz a lei do jeito que você está lendo e entende, né? Do jeito que você explicou, e você viverá. E aí ele, mas querendo justificar-se, ou seja, ele já olha para ele mesmo, ele já olha para aquele espelho da lei, se confronta com ela e já querendo justificar-se, ou seja, não, mas eu quero entender então quem é meu próximo, porque eu amo, eu faço aqui isso aqui, amo meu próximo, mas quem é meu próximo? Porque não venha dizer que eu tenho que amar todo mundo, né? Então ele já querendo justificar-se, vai querer então puxar essa discussão. Aí dependendo da resposta que Jesus der, ele já vai puxar a lei e vai dizer: não, esse aí não é meu próximo, e puxar uma discussão ali, né? E aqui Jesus vai então responder com a parábola. Jesus conhecia o coração daqueles homens, né? Jesus conhecia qual era o ensinamento dos rabinos. Em Mateus 5:43, Jesus vai dizer, né? Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, Jesus sabia o que estava no coração daqueles homens, sabia qual era o ensino que eles tinham, e ele então vai contar uma parábola para responder aquilo que ele está dizendo. A gente lembra que Jesus está nessa fase do ministério ensinando por parábolas, para que quem tem ouvidos para ouvir entenda aquilo que ele quer ensinar. Então a gente chega na parábola no verso 30, eu vou ler para vocês. Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia para aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos dos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus conta essa parábola e vamos aqui separar os elementos que Jesus escolheu para colocar nessa parábola para trazer o ensinamento. Então, primeiro ele fala: olha, existia ali uma estrada, aparentemente uma estrada perigosa, né? Porque ele fala, casualmente passou ali um sacerdote, ou seja, parece ser uma estrada deserta. E é até hoje essa estrada, né, que vai de Jerusalém descendo para Jericó. Não é uma estrada que é uma rota, né, como aqui a 232 para a gente aqui, né, que está sempre passando gente, Recife, Caruaru. Não, ali era uma estrada que até vai ter gente peregrinando, mas naquelas épocas de festa que a gente viu, né, nos salmos de peregrinação, que eles subiam para Jerusalém. Então, 4 vezes por ano até tinha muita gente passando por ali, mas durante o ano não era comum. E a gente vê então que esse sacerdote está passando por ali casualmente, como o próprio texto coloca, e é
então uma grande esperança para o homem, né? Se a gente for pensar, poxa, passei por uma situação dessa, fui assaltado, levaram até as roupas do corpo, ainda deram uma pisa no homem e ele ficou semi-morto, ou seja, talvez os bandidos até acharam que tinham matado ele, né? Deixaram ele lá na sarjeta. Quem melhor que um sacerdote para passar naquela hora, né? Se você for parar para pensar, poxa, seria muito bom alguém piedoso, alguém que vai agir com compaixão, como ensinam as Escrituras, né? Quem melhor que um sacerdote que ainda ensina sobre isso, né? Então, claramente, o sacerdote conhecia, e aí eu separei algumas passagens aqui, olha, Levítico 19, 18, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, que foi o que o perito da lei citou, né? Ainda no capítulo 19 de Levítico, no verso 34, tratem o estrangeiro que peregrina entre vocês como tratam quem é natural da terra. Olha, se o estrangeiro tem que ser tratado como quem é o natural da terra, né? Amem o estrangeiro como amam a vocês mesmos, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Provérbios 21, versículo 13. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Esse sacerdote, com certeza, conhecia todas essas passagens e ensinava sobre essas passagens, certo? Então, quem melhor que uma pessoa com esse conhecimento e que ainda ensina sobre isso a outras pessoas para passar naquele momento, né? Para socorrer aquele homem. Mas a gente vai ver que ele até atravessou a rua, né? Como diz assim, se é que era uma rua lá, passou de largo, né? Viu de longe, vou cortar caminho por longe aqui. Depois vem um levita. E quem eram os levitas? Né? O pessoal da tribo de Levi, que eram responsáveis pela manutenção do templo, ou seja, eles estavam envolvidos com a obra, né? Com certeza conheciam também as escrituras. Nem todo levita era um sacerdote, né? Todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote, porque para ser um sacerdote precisava ser da família de Arão, né? Mas os levitas estavam profundamente envolvidos também no ministério do reino, então conheciam também esses textos. E a gente vai ver que a mesma coisa acontece. Ele passa de largo também, ele evita até passar perto daquele homem. Mas antes que a gente se apresse a condenar de forma justa até esses homens, né? Seria bom que a gente, na verdade, refletisse sobre nós, né? No dia a dia. Porque não é, assim, uma atitude tão distante de nós, essa atitude, né? Porque não é simplesmente ajudar alguém, porque não é como eu estou vendo alguém da minha família passando uma necessidade e não ajudo, né? Isso aí já é uma coisa mais terrível ainda, né? Que é alguém do seu sangue, né? Mas a gente está falando de alguém que a gente não sabe o que é, não sabe se inclusive talvez era um ladrão. Imagina, aquele cara talvez era um ladrão, alguém reagiu e deixou ele naquela situação, ou é um bêbado, né, que foi enxotado da família. Esse é um sentimento que frequentemente vai passar no nosso coração quando nós vemos pessoas moribundas na rua, né? Então, antes até de julgar esses homens, já é um convite para a gente pensar, nós, né, colocarmos no lugar ali e pensar que não é algo tão distante, infelizmente, de nós. Aliás, se o fosse, a gente chamar alguém de bom samaritano não deveria ser algo extraordinário, né? Porque se fosse algo tão comum, né? Não faria nem sentido isso ser um elogio, né? Chamar alguém de bom samaritano. Né? Mas Jesus, então, vai chegar no ponto de virada nessa história, onde vai aparecer um samaritano naquela parábola, e o samaritano que não vai passar de largo, que não vai evitar aquele homem que ele encontrou naquele lugar. E é importante entender por que Jesus colocou um samaritano nessa história. Bom, judeus e samaritanos têm uma rixa, né, nesse tempo bíblico aqui muito grande e profunda. Então, a gente vai ver em lugares, no próprio Evangelho, o pessoal usando samaritano como um xingamento, né? Para o próprio Jesus. Jesus é acusado de beberrão, ele é acusado de samaritano.
Então, assim, o samaritano era alguém, né, se a gente fosse colocar na nossa realidade hoje, né, pós-2018, é quem vota num candidato ou outro, né? E aí, quem vota no candidato tal não merece nem minhas orações, né? Porque é uma pessoa do mal, satânica, né? Então, e aí, se você vota no candidato tal, para mim já é um xingamento que eu faço para vocês. Então, contextualizando, era mais ou menos isso, mas ainda mais profundo, né? A gente vai lembrar na história que em algum momento, depois do reinado de Salomão, houve uma divisão em Israel, onde ficou o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, Judá. Por isso que a gente conhece bem os judeus hoje, né? A gente não chama israelitas, a gente chama judeus, né? Aquela tribo de Judá do sul. Então a tribo do norte, ela foi capturada pelos assírios. Os assírios fizeram de Samaria a capital, né? E depois que a gente começa a ter alguns judeus voltando para aquela terra, diferentemente dos judeus que voltaram para o reino do sul, quando a Babilônia os também capturou, a gente vê que eles se misturaram muito facilmente com as religiões locais ali de Samaria e corromperam a religião que Deus tinha dado a Moisés, né? Então, eles eram vistos pelos judeus como promíscuos, como aqueles que abandonaram a sua identidade, abandonaram a Deus e se misturaram de uma forma a criar um culto completamente corrompido. Até hoje, a gente tem um grupo pequeno de samaritanos lá em Israel, né? Eles fazem a liturgia, mas é diferente, né, do que os judeus faziam. Então, os judeus tinham esse ranço contra eles, e a gente vai ver ainda que quando os judeus voltam para o Reino do Sul, para reconstruir o templo e tal, eles vão ter a oposição e o povo atrapalhando ali, entre eles os samaritanos, olha só. Eles que já foram um povo só, um dia, né? Que viviam em união até na época de Davi, né? Que era chamado de rei de Israel e Judá, ou seja, o reino unificado. Depois disso, a gente tem os samaritanos, né? Quer dizer, primos, né? Judeus do norte, atrapalhando o sul para que eles não conseguissem construir o templo. Então essa rixa vem de muito tempo, e só foi aprofundando com o tempo, né? Então, esse caminho de Jerusalém para Jericó é um caminho que vai subindo aqui. Imagina, todo judeu que queria viajar para Galiléia, e se a gente for pensar o mapa aqui, como é que seria? Na parte de baixo, Jerusalém, no meio, a Samaria, e a Galiléia, que é a região que Jesus fez grande parte do seu ministério, né, vai estar no norte, acima de Samaria. Então, para você ir de Jerusalém para Galiléia, para aquela parte do norte, os judeus teriam que passar por Samaria. O que é que eles faziam? Nem passa por Samaria. Vai para Jericó, para cruzar o Rio Jordão, para sair rodeando ali, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Então, é esse o contexto que Jesus cria aqui para ensinar aquele perito que queria o pôr à prova. Então, a gente vai ver quais são as características, né? O que é que esse samaritano fez? Então, primeiro, ele considerou que aquele fardo do homem era seu, né? A gente vai ver no verso 33 ele dizendo, vendo, compadeceu-se dele. Ou seja, ele se colocou no lugar dele, né? Poderia ser eu, passando por essa situação. E aquele homem ferido, então, que não tinha nem roupa, não tinha nada, né? Não levaram só os pertences dele. Bateram nele, levaram até as roupas dele, né? A gente vai ver que o samaritano começa a tirar do bolso, em outras palavras, o que ele tinha ali de provisão. Então, a gente vai ver que ele usou vinho e azeite. Ora, vinho e azeite para um viajante, imagina, não é como a gente vai para Recife aqui, que pega um carro e em 1h30 está em Recife, né? Viajar por ali quer dizer viajar dia e noite, né? Deserto à noite é muito frio, né? Então o vinho aquece aqueles homens. O óleo, né? É o que eles usavam para assar o pão. E aí a Bíblia vai dizer que ele usa, na palavra original, vai dizer que ele usou de forma abundante vinho e azeite. Ou seja, aquele homem não pensou duas vezes. Não foi assim, vou dar um trocado aqui. Ele deu da provisão da viagem dele. Vinho e azeite em abundância. O azeite para acalmar ali as escoriações, né? Usar como um calmante ali, um anti-inflamatório, era bastante usado.
e o vinho para aquele homem até sentir um pouco menos de dor, né? Como a gente vai ver, por exemplo, Paulo indicando a Timóteo, né? Aquelas dores do estômago, toma vinho, né? E ele vai, então, começa a atender esse homem e coloca ele, veja só, sobre o seu próprio animal e vai andando a pé, né? Então, aquele homem está fazendo um sacrifício para ele, né? Ele já está andando por terra de judeu, né? Uma terra que, se é perigosa para judeu, imagina para um samaritano, né? Então, se vê um ladrão que é judeu ainda, vai dizer, eita, eu já ia roubar e num judeu ele já faz o que fez, imagina um samaritano, aí vai bater com prazer mesmo, né? E aí esse homem faz esse grande sacrifício até chegar na hospedaria. Chegando na hospedaria, a gente vai ver que ele ficou a noite inteira ainda com esse homem, né? Porque a gente vai ver a palavra dizendo que ele saiu no dia seguinte e deixou lá 2 denários com o dono da hospedaria. 2 denários seria um salário, 1 denário é um salário de um dia de um soldado, né? Então, um salário alto. Os comentaristas vão imaginar ali que 2 denários numa hospedaria de beira de estrada dava para 2 meses de estadia, né? E consumo. E ele deixa 2 denários e ainda deixa um cheque branco, né? Porque ele diz para o dono da hospedaria, quando eu vou voltar por aqui, né? Parafraseando o texto, e o que tiver de gasto aí, você me diz que eu ainda vou cobrir. Para o samaritano, então, a pergunta não é quem é o meu próximo, né? A pergunta para ele é de quem eu estou próximo, né? E a gente vai já ver isso, é escandaloso, né? Quando a gente lê isso aqui, puxa vida, ele não fez realmente pergunta nenhuma, a gente não vai ver. A gente vê ele se preocupando ainda de quando eu voltar, como é que esse homem vai estar. Se ele gerou mais despesa, ele ainda está se compadecendo também do dono da hospedaria, vai dizer, eu vou cobrir aqui, isso aqui, né? Então, essa pergunta de quem é meu próximo não seria feita pelo samaritano, quando ele escutasse, quando ele visse a lei. Ou seja, e ele é alguém que muito provavelmente também conhecia a lei, eles são a mesma família, né, samaritanos e judeus. Mas a pergunta para ele não era quem é o meu próximo, é de quem eu estou próximo. Ele entendeu qual é o sentido e por que aquela lei foi dada. Então, algumas perguntas que a gente pode se fazer, né? A gente já fez algo assim por alguém e fazer isso para alguém da família, às vezes nem isso, né? Mas para a família é bem mais fácil, né? Eu estava esse final de semana no hospital com a minha filha Alice, né? A gente chegou em casa quase 3 horas da manhã, né? Mas eu inclusive pensava estava preparando essa aula e pensava sobre essa parábola, né? Eu disse, poxa, eu estava lá com muito prazer de estar lá e agradecido por ter um hospital, né? Pelo resultado do exame dela que não foi nada sério, né? E você faz isso sem nem pensar, né? É um filho, né? Mas para um inimigo, veja, não é simplesmente alguém que eu não sei da história, não. É um inimigo, aquele homem. Fazer alguma coisa perto disso é algo escandaloso, né? Se a gente parar para pensar e formos honestos com a gente mesmo, né? E, por fim, né? A gente se imagina, ainda que se imagine fazendo isso o tempo todo, de forma perfeita, né? Tiago, no capítulo 2, verso 10, vai dizer, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os pontos da lei. Então, veja, foi isso que Jesus fez para esse homem. É isso que Jesus fez com o jovem rico, é isso que Jesus está fazendo com esse homem. Você quer a vida eterna? Olha aqui o que é a vida eterna. E todo mundo consciente e que olhasse para si mesmo, assim como o apóstolo Paulo, por exemplo, vai olhar para aquilo ali e vai dizer, eu estou perdido. Né? Se olha, porque aquela lei é o reflexo de quem é Deus, né? Que é santo absolutamente. Você diz, eu estou perdido. O que é que eu vou fazer, né? Por isso a resposta de Jesus para o jovem rico, né? Ao homem é impossível. E a gente vai prosseguir com Jesus perguntando ao perito, após ter contado a parábola, o seguinte, no verso 36. Qual destes lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E ele respondeu, o que usou de misericórdia.
E aí Jesus disse, faça, né? Vai e faça o mesmo. Bom, Jesus respondeu ali, novamente, dizendo, faça a lei, né? Não é isso, é isso que você entende da lei? Então você respondeu corretamente, vá e faça. Muitas vezes na leitura, né? Eu disse, meu Deus, como eu estou distante disso aqui. Olha, esse pedaço aqui até eu faço. Mas, poxa, não estou fazendo isso aqui todo dia. E o tempo todo eu estou agradecendo a Deus, por dizer, meu Deus, como tu é misericordioso com a minha vida, quando eu sou confrontado com a lei. Olha só, finalizando Filipenses 3, os versos 7 a 9, Paulo ele vem falando sobre isso, né? Ele vai dizer, olha, quanto à lei, eu era irrepreensível, né? Cresceu aprendendo aos pés de Gamaliel, né? Um dos maiores mestres do judaísmo, perito na lei. Paulo, né? Conhecia muito da lei, né? Nós vemos nas suas cartas como ele vai relacionando pontos da lei, interpretando aquilo e mostrando no ministério de Jesus. Era um homem de altíssimo conhecimento da lei. E ele vai dizer no verso 7, para mim, o que para mim era lucro, o que para mim era motivo de orgulho, né? Isto considerei perda por causa de Cristo. Verso 8, na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Olha só, esses dois homens que a gente viu nessas duas últimas parábolas, o jovem rico e o perito da lei, encontravam justiça neles mesmos, né? Um querendo ser elogiado pelo mestre porque ele estava seguindo alguns pontos morais da lei, né? E aí Jesus mostra que ele não está disposto realmente a cumprir toda a lei de forma perfeita. O outro querendo só entrar no debate, ou seja, aquela coisa de orgulho, sabe? Olha como eu conheço da teologia da lei e como o Senhor aí está ensinando algo, mas nem tem tanto conhecimento, querendo puxar uma discussão com Jesus, né? Paulo está dizendo, eu considero tudo isso, eu era como esses, e melhor. Paulo era um exímio conhecedor da lei, ele vai dizer, eu conheço tudo isso como perda, porque eu não confio na minha justiça. Ele olha para si mesmo dizendo, a minha justiça não é suficiente. Verso 9, né? E se achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Então a gente encerra aqui a mensagem dessa parábola. Lucas, no próximo domingo, vai continuar falando sobre esse tema. Inclusive, tem uma parábola de Jesus onde ele vai falar justamente da justificação pela fé. Mas essa parábola, e meditando sobre ela, e o que eu gostaria que ficasse no nosso coração é, primeiro, ensinamento secundário da parábola. Sim, ela deveria nos confrontar a prestar atenção em como nós somos em relação ao próximo. E quem é o próximo? Quem está próximo de mim. Quem é o necessitado. Aquele que é a oportunidade de eu mostrar, né, através das obras, que a minha fé é viva. Porque alguém já pode questionar, né? E, ora, até o apóstolo Paulo era questionado por isso, né? De alguém dizer, então você está dizendo que as obras não servem de nada. Que se como Paulo vai dizer, né? Se a minha mentira faz sobrepor a verdade de Deus, então vamos mentir mais ainda, né? Pelo contrário, as nossas atitudes, a atitude que o samaritano teve, se um cristão tem, ela não vai fazer nada diferente do que mostrar o efeito da salvação na vida daquela pessoa. Não é assim que acontece quando o Espírito Santo desce em Pentecostes. O que é que a gente vê imediatamente acontecendo? Que aqueles homens, né, o pastor pregou aqui recentemente sobre esse texto, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão. E a gente vai ver que nada faltava para as pessoas ali da comunidade, porque se alguém estava necessitado, os outros já chegavam suprindo, né? Essa é a marca do cristão. Esse é também um ensinamento dessa parábola. A gente é confrontado com isso. Mas mais que isso, essa parábola mostra
o tamanho da santidade de Deus, da misericórdia de Deus para conosco, porque a gente era esse homem moribundo que foi encontrado por Cristo, que deu tudo de si, inclusive o seu próprio sangue, a sua vida, para ser Ele justo e justificador de muitos. Então a gente deveria realmente olhar para isso, né? Olhar para as Escrituras como essa revelação de algo muito extraordinário. Eu costumo dizer aqui, a gente não faz parte de uma religião moral, onde o cidadão de bem, né? Eu não roubo, eu não traio minha esposa, né? E já acha que é grandes coisas, né? Ora, isso aí é o mínimo que você precisa fazer. Mas o que você precisa fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e a justiça perfeita de Deus. A justiça perfeita de Deus, ela se encontra quando eu deposito a minha fé em Jesus, né? Mas, como Paulo vai continuar dizendo ali no capítulo 3 de Filipenses, uma coisa eu faço: eu esqueço essas coisas para trás e eu prossigo para o alvo, para me tornar perfeito como Jesus, ainda que isso só seja alcançado na ressurreição. Mas esse é o caminho que eu sigo, porque eu conheci a Jesus. E por fim, né, se você me escuta, essa mensagem está ficando registrada aí, se você escuta isso, e essa é uma pergunta que pode estar no coração: o que é que eu faço para ser salvo? Eu não consigo ter essa paz, apesar de estar na igreja, de conhecer, de ver o pastor dizendo: olha, não faz isso, isso aqui não pode ser feito. Eu não consigo me sentir seguro, não consigo sentir que eu consegui alcançar a vida eterna, eu não me sinto como um salvo. Se o pastor pergunta, eu até levanto a mão, mas esse sentimento está no meu coração. Então, assim como estava no coração de todas aquelas pessoas que encontravam Jesus, o que nós precisamos é ter ouvidos para entender o que Jesus está falando. Nós já temos esse escape, essa salvação do próprio sangue de Jesus. Então, se você faz parte de uma religião que tem suas normas e para lhe fazer uma pessoa melhor, e nada mal com isso, mas ainda não conheceu a Jesus e a verdadeira salvação e a verdadeira justiça e aquilo que vai poder fazer com que você realmente se achegue diante de Deus, não por causa da sua justiça, mas por causa da justiça que há em Jesus e no seu sangue, é o momento de entregar realmente a vida a Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, pela Tua grande misericórdia com que Tu agiste conosco, com que Tu ages com tantas pessoas, Pai. Pai, em nome de Jesus, que muito mais homens, mulheres e crianças, jovens, tenham ouvidos para ouvir aquilo que Tu ensinou, Jesus. Tu és muito mais e estás muito além de política, de religião, Pai, de dogmas, Jesus. Tu és a vida eterna e a salvação dos homens, Jesus. Nós precisamos, Pai, entender isso, nós precisamos ter os olhos abertos e, Pai, não nos questionar em quem é o nosso próximo, Pai, mas quem está próximo de nós, Pai, em quem nós temos a oportunidade de refletir a Tua justiça, Jesus, e a Tua glória, nos compadecendo, assim como Tu também nos compadecestes por nós, que não merecíamos nada, que éramos moribundos, pobres, cegos e nus, Jesus. Muito obrigado pela Tua salvação, em nome de Jesus.